A Verônica e o Arthur também estão aqui conosco, né? Minha esposa, meu filho e minha filha. Nós nos alegramos em estar aqui de novo com os irmãos, somos gratos a Deus pela oportunidade e principalmente com um tema como esse, culto do amigo, não é? Eu sei que é sempre um desafio, nós conseguimos orar por alguém, trazer alguém para que esteja conosco, ouvindo a palavra. E uma das coisas que me vem à mente quando eu penso nisso é que se você foi convidado, você está aqui como convidado, é porque você é uma pessoa especial para essa que te convidou e te trouxe para um tempo conosco aqui, né? Porque certamente é alguém a quem essa pessoa ama muito e você é amado também do Senhor, e a gente louva a Deus pela oportunidade de estarmos em torno da palavra. Vamos abrir em Romanos. Eu não sei quantas vezes vocês ouviram essa mensagem essa semana. Romanos 12. Afinal de contas, divertidamente, não é? É algo que precisa ser, ou ter pelo menos a marca desse texto. Romanos 12, nós vamos ler o versículo de número 1 e o de número 2. Alguns dos rostos dos irmãos eu estou identificando já no acampamento, do tempo que nós tivemos juntos aqui. Que bom revê-los. Desce de Clay. Alguns eu vejo o rosto, outros eu vejo só o cabelo. Muito bem. Romanos, capítulo de número 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós, muitas vezes, olhamos para alguns textos na Bíblia e achamos que esses textos estão sendo dirigidos a algumas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, não é? Afinal de contas, são textos que fazem a gente refletir a respeito de mudança, de transformação. E todas as vezes que a gente fala de mudança, de transformação, a gente pensa em gente que nunca ouviu falar do Senhor. Mas não esqueçam que essa carta está sendo escrita para a gente inserida dentro do contexto das igrejas. E dentro do contexto das igrejas, muitos de nós precisam perceber as coisas que estão vivendo e que precisam de mudança. Eu preciso sempre rever a minha vida, preciso sempre rever o que eu ando pensando, as coisas nas quais eu ando refletindo, o rumo que eu tenho tomado como cristão, como gente que frequenta uma igreja, ou como gente que é parte de uma sociedade, de um grupo e de pessoas como a nossa geração, que precisa restabelecer todos os valores em todos os sentidos. Se a gente for bem sincero com a gente que se diz cristão, não importa a denominação, a gente precisa de mudanças, não é? Porque o mundo precisa de mudanças. Nós somos perdendo valores, nós somos perdendo firmeza, nós somos perdendo convicção, nós estamos perdendo a noção do que estamos vivendo, nós estamos perdendo o senso de responsabilidade no que diz respeito a tudo que Deus tem nos dado, porque algumas vezes, eu não sei você, mas a gente se vê brigando sozinho a respeito de algumas coisas, não é assim? A gente se vê brigando sozinho a respeito da verdade, a gente se vê brigando sozinho a respeito da honestidade, a gente se vê muitas vezes brigando sozinho no que diz respeito a honrar as pessoas, honrar pai e mãe. Nós nos vemos sozinhos no que diz respeito à sinceridade no trato com os amigos.
com as pessoas. E quando a gente olha para um desenho como aquele, uma animação que faz você enxergar dentro o que a imaginação leva a... Eu penso que o autor se baseou numa conversa com crianças, quando ele planejou aquele desenho, colocando na nossa cabeça aquele painel de controle com aqueles temperamentos, né? Não sei se é assim que a gente pode dizer. Ira, raiva, né? A alegria, tristeza, a nojinho, não é? Personagens engraçados. Eu assisti o desenho só para estar aqui com vocês e falar dele. Não, estou brincando, não vou falar do desenho. Mas eu preciso dizer algumas coisas para vocês a respeito disso. Primeiro, que todos nós temos muitas dessas coisas borbulhando e mexendo com as nossas emoções em muitos momentos. Ou você nunca ficou com raiva? Quem é tão impaciente como eu no trânsito? Levanta a mão. Quem gosta de dirigir na cidade? Quem acha que todo mundo é barbeiro? Você não fica pensando nisso? A pessoa dá seta para um lado, vira para o outro, não é? Você está com alguém do lado, a pessoa fala, vira para a direita, e ela está apontando para a esquerda. Aí você fica ali, você não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. A gente olha para as coisas que acontecem e tem hora que, principalmente quando isso põe em risco alguma pessoa que a gente gosta, que está com a gente, quando a gente tem criança no carro, a gente fica cada vez mais tenso, mais nervoso, irritado, não é? Alguns ficam irritados quando assistem jornal. Eu já desisti de assistir jornal nacional e alguns jornais, porque eu olho aquilo lá e eu vou ficando angustiado. Um conselho para você, assiste o Jornal da Manhã. O pessoal parece que está mais alegre quando eles estão dando as notícias horrorosas, eles estão sorrindo sempre, né? Pelo menos a gente não fica com tanto peso nas costas. Mas tem gente que fica irritado quando não consegue lidar com algumas circunstâncias, um tempo de crise como esse, quando a gente tem mais conta do que dinheiro, né? Quando sobra mês do salário, quando as coisas começam a ficar difíceis e complicadas. Mas qualquer que seja coisa que te tira do sério, isso afeta e te deixa com vontade de quebrar alguma coisa em algum momento. Isso faz parte da nossa natureza, ok? Existem momentos em que nós estamos mais tristes, né? Mais aborrecidos, mais chateados com algumas coisas, ou mesmo magoados. Existem momentos em que nós estamos extremamente alegres, quase como a teologia do Bozo. Vocês lembram do Bozo? Lembra da musiquinha do desenho, do filme do Bozo? Né? Sempre ri, para viver é melhor sempre rir. Eu sou um palhaço, eu faço assim, até domingo o negócio é sorrir, o sorriso faz bem. E eu que era triste e agora não sou, até cachorro louco gosta de rir, até os bozos chatos adoram sorrir, sempre ri. Levei você para a sua infância agora. Algumas coisas eu não esqueço. Só que assim, eu sei que essa bobeira, não é, que muitas vezes é parte da nossa vida e da nossa história, não acompanha a gente o tempo todo. Às vezes ela fica em fases, em momentos pontuais. Às vezes a gente se sente tranquilo e às vezes a gente se sente amedrontado a respeito de tudo quanto a gente vive numa geração tão incerta. Os pais com medo de como é que os seus filhos vão crescer, não é? Tem alguns que eu andei acompanhando pelo Facebook que vão ser pais daqui a algum tempo, já está chegando, não é? E tem alguns que já estão aí com os seus bebezinhos, com os seus filhos pequenos. Como é que será a geração deles? Se a nossa está tão estranha, como é que será a geração deles? Há pouco tempo atrás, muitos de nós não tínhamos medo de andar na rua, de brincar. Os nossos pais não se preocupavam tanto com isso. Hoje a gente fica tenso, não sabe exatamente o que é que pode, o que é que não pode, o que é que a gente deve, o que é que a gente não deve fazer. O fato é que, se isso tem acompanhado a nossa história,
a gente precisa perceber marcas de algo que Cristo pode fazer por nós, numa geração em que a gente já não define quem é quem. Às vezes a pessoa parece tão boa e é tão desagradável em algum momento da nossa caminhada. Às vezes a pessoa parece tão chata, não sei se vocês já viveram experiências como essa, né? Tem gente que julga já pelo primeiro encontro, pelo primeiro momento, e aí diz assim, não fui com a cara de fulano de tal, né? Essa é uma expressão muito comum, mas a gente faz disso julgamento, e depois com a caminhada você começa a descobrir que a pessoa não é aquilo que você pensava, e então você chega num momento que a sua amizade está tão tranquila e você diz assim, quando eu te conheci não gostava de você. Estraga tudo, né? A pessoa nem sabia que você não gostava dela. Você fala isso com tanta empolgação, achando que vai melhorar as coisas, né? Puxa, mas agora? Eu nem sabia que você não gostava de mim. Sabe o que é que eu e você precisamos perceber? É que nós estamos inseridos numa caminhada com Cristo, decidimos por isso, senão não estaríamos aqui. E deixamos o tempo passar sem que a transformação fosse uma realidade na nossa vida. E ela precisa ser diária. Porque a gente enfrenta lutas diárias, informações diárias. Eu vejo algumas vezes os jovens da minha igreja postando coisas de gente que eu digo assim, mas essa pessoa nem cristã é. Tá, a frase é linda, muito bonita, mas os valores que vem acompanhado dessa frase são os valores da pessoa que está dizendo. Então, não dá para eu compartilhar um negócio desse. Porque as outras coisas não procedem. E isso vai entrando no coração, na mente, isso vai fazendo parte da história de uma nação como a nossa, que é tão mística, que não sabe exatamente mais nem como cultuar o seu Deus, não sabe mais nem como pensar a respeito de Deus, porque acha que tudo é sentir. Nós não entramos nessa geração. Sabe quem fez uma leitura muito legal das mudanças no mundo e no movimento eclesiástico? Ricardo Agreste, vocês já ouviram falar dele, né? Pastor lá de São Paulo. Ele pegou Star Trek, vocês sabem o que é isso? Jornada nas Estrelas, lembra? Ele pegou essa série e foi pegando as mudanças que existem na série. Antigamente a Enterprise era uma nave que explorava, essa era coisa da modernidade. Até os anos 80, 90 tinha muito disso. Os filmes eram os tops, né? Os filmes tops eram Indiana Jones, Rambo. A molecada nem sabe o que é isso, não é? Eles não sabem o que é dar 835 tiros sem precisar carregar a arma. Nós vimos isso, né, pastor? O cara tirava, não acabava a bala nunca. Eu nunca vi ninguém carregando a arma naquele filme. Era aquela coisa da exploração, do novo, do conhecer o novo. Os relacionamentos eram extremamente informais, as coisas eram sempre num ambiente mais familiar. Mas eles não transitavam muito na questão dos arrepios, dos sentimentos. Aí as gerações foram mudando e nós fomos entrando na pós-modernidade. Isso foi acontecendo também ao longo do tempo do Star Trek. E a Enterprise virou uma estação espacial. Ela deixou de ser uma nave. A exploração acabou, a aventura acabou, os sonhos ficaram limitados a um movimento circular daquele negócio que não saía dali. Sabe o que aconteceu? A série virou uma novelinha, porque o único jeito de fazer ação, ou fazer acontecer ação, é criar problemas entre eles, problemas interpessoais. Agora eu gosto desse, agora eu gosto daquele, agora não sei o que, agora eu não sei mais o que eu sou. É o que nós estamos vivendo hoje em dia.
O problema é que isso acabou abarcando a igreja e as pessoas estão vivendo desse jeito. Elas precisam sentir alguma coisa, porque se não sentir, o Espírito Santo não está ali. Mesmo na sua relação interpessoal ou na sua relação conjugal, eu preciso sentir que eu amo, eu não sinto que eu amo mais você. E a gente vê o apóstolo Paulo olhando para aquela igreja de 2000 anos atrás praticamente, dizendo: eu rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês se apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Coloca a vida de vocês à disposição de Deus. E pensem. Coloquem a vida de vocês à disposição de Deus. E façam o que eu disse para o jovem Timóteo fazer. Quando há muito disso, das pessoas quererem transformar a fé em sentimento, querer transformar o amor em sentimento, querer transformar essas coisas todas que estão aí, que nós precisamos refletir a respeito do sentimento. Eu lembro do apóstolo Paulo dizendo assim: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei em quem tenho crido. Pastor, não é pecado sentir? Não. Mas a tua vida não é tocada a sentimentos. Não pode ser. Sentimentos vêm e vão. As nossas emoções estão marcadas pelo pecado. O pecado é uma parte que entrou na nossa vida e na nossa história, que afetou aquele painel de controles do desenho. Atingiu aquele painel de controles. Portanto, as nossas emoções estão descontroladas. Elas nos enganam. Elas mentem pra gente. E às vezes a gente acredita. E a gente fica correndo atrás de sentir isso ou sentir aquilo. Por isso eu vou dizer uma coisa que eu queria que você olhasse aqui para mim. Se você sentir e você tiver convicção que é de Deus, não tem problema. Desfruta daquele momento. Coloque teu coração em quebrantamento diante do Senhor. Mas quando você não sentir nada, ainda assim saiba quem é o teu Senhor. E saiba que Ele é poderoso para guardar o teu tesouro até o dia final. E aí, quer você sinta, quer você não sinta, você vai continuar marchando na direção de Cristo. Quer você sinta, quer você não sinta, você vai continuar entregando a sua vida a Cristo todos os dias, porque você sabe quem é o seu Senhor. Você sabe o que significou a morte de Cristo na cruz por você. Você sabe o que é se render diante do Senhor. Você dá aquele controlezinho na mente, nas mãos do único que pode tocar e conduzir de um jeito em que você vai viver plenamente. A gente embarcou nessa história das novelas. A gente embarcou nessa coisa de ficar criando picuinha, probleminha, discussãozinha, barreirinha e vai... desculpa o diminutivo em excesso aqui na minha terra lá em Telêmaco, o pessoal gosta disso. E eu acabei pegando. Eles encontram você na rua e dizem assim: passeandinho? Aí você fala: não, eu estava trabalhandinho. Aí eu resolvi vir visitandinho os irmãos. Mas estava chovendinho. E eu achei melhor vir correndinho para casa. É bonitinho. Quando o apóstolo Paulo percebe que a gente precisa, ele já está falando com a igreja de Roma muitos anos atrás, e isso acontece porque no contexto de uma igreja que precisa voltar a pensar a respeito da justificação pela fé, precisa voltar a pensar no que significa estar diante do amor de Deus, como lá no capítulo de número 8, nada pode me separar desse amor. Uma igreja que precisa voltar a refletir sobre valores que são tão básicos
Eu vejo o apóstolo Paulo falando com a igreja de Corinto, né? Eu vou ter que dar leite de novo para vocês. Porque o alimento sólido, vocês ainda não estão preparados para ingerir. Nós não podemos deixar a graça, o favor imerecido de Deus num canto da nossa fé. Precisa fazer parte da nossa história. Diária. Porque todos os dias eu preciso lembrar disso, não é? Quantas vezes você não se pegou tentando, o que eu vou fazer para agradar a Deus? E aí você cria lá um plano de situações para agradar o Senhor. Né? Estabelece um projeto, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, e não faz nada. A primeira não dá certo, você já se frustra e larga as outras. Isso não é graça, isso é você tentar o merecimento, o céu pelo merecimento. Por isso a gente precisa renovar. Por isso a gente não pode tomar a mesma forma. Por isso a gente não pode ceder a esse movimento que vai transformando a gente em gente choraminguenta. Se é que a gente pode usar essa expressão. Gente preguiçosa, gente melindrosa. Precisamos respirar fundo e perceber que a gente morrendo e ir para o inferno tem muito mais dificuldade que a gente que está aqui e o irmão não me cumprimentou na rua. Não sei se o pastor Cláudio já passou por isso, mas quantas vezes eu ouvi: pastor, aqui na igreja os irmãos são de um jeito, mas eu encontro eles no mercado e eles não me cumprimentam. Irmão? Você foi lá e cumprimentou ele? Eu não, ele que tinha que vir. Por quê? Pega ele pelo braço e fala: irmão, eu estou aqui, ó. E a gente às vezes não está bem, né? Está meio concentrado em alguma coisa. Você está lá pensando na lista de compra que a tua mulher não deu para você fazer. Ela ligou para você e disse: compra pão. Não é? Você entrou no mercado, como disse o Max Lucado, no livro que eu estava vendo esses tempos atrás, alguns anos atrás. A mulher dele mandou ele comprar pão. Ele entrou na conveniência e achou uma batata frita. Falou: nossa, essa batata frita é uma delícia, não é? Daí deu mais um passo e tinha um refrigerante que combinava com aquela batata frita. E comprou um refrigerante. E aí comprou mais uma, duas, três coisas ali que ele achou bacana e chegou em casa com a compra. E a mulher dele disse: Max, cadê o pão? Então a gente, com medo de passar por essa situação, fica lá: vou comprar pão, vou comprar pão, vou comprar pão. E às vezes passam as pessoas e não percebem. Tem dia que a gente está só cansado, né? Não tem coisa assim? Eu sou bem diferente da minha esposa. Ela é mais falante à noite, eu sou mais falante de manhã. E eu sei que eu irrito ela de manhã e ela sabe que tem hora que eu quero ficar quietinho, né? Mas não tem jeito, ela fala: como é que foi o seu dia? Eu não posso falar que foi bom. Eu tenho que detalhar, contar. E a hora que eu estou cansado. Mas eu acordo empolgado, eu quero contar piada às 7 horas da manhã. Então a gente é diferente, a gente tem tempo diferente para as coisas. O grande problema nosso é que nós vamos fazendo da nossa história uma história muito parecida com o que as pessoas estão vivendo sem Cristo. E não se engane, hoje em dia todo mundo fala que conhece Jesus. Se você perguntar em todos os lugares, as pessoas vão dizer que sim. Conhecem porque ele está na mídia, não é? Nesses anúncios, nessas pregações da televisão, rádio. Conhece porque Jesus está na camiseta das pessoas, Jesus está estampado na frente das igrejas. Conhece, mas não conhece de verdade. Não sabe qual é a vontade dele. Não sabe o que se passa na mente de alguém que entrega a vida na cruz por nós.
não sabe que tipo de intimidade, de relacionamento Ele quer ter conosco. E isso precisa fazer parte de uma mudança nossa. Porque se não começar em nós nunca vamos ser esse povo de tal maneira que consegue ensinar esse século um jeito diferente de viver. Essa geração. Quando eu penso em renovação da mente, eu não penso em tirar um mês de férias e chegar com a cabeça descansada. Eu penso em mudanças diárias da minha mente, religiosa, que precisam acontecer em função do amor que eu tenho pelas pessoas. Eu preciso modificar uma estrutura enganosa, que faz com que eu me torne fariseu, e não cristão, não filho de Deus, não seguidor de Jesus. Que se vê mergulhado no farisaísmo, que acha que está bom assim, vou na igreja uma vez por semana, dou meu dízimo, vou lá na frente, oro, ou então mostro para as pessoas que eu sou cristão. Mas no fundo está com aquele mesmo rombo, com aquele mesmo vazio, com aquela mesma sensação de alguém que não tem absolutamente nada de novo na cabeça e nem no coração. Sabe o que é legal do hebraico? É que quando ele fala de coração, ele aproxima o coração da mente, da cabeça. A distância é menor no contexto da ideia do povo hebreu do que no contexto greco-romano, que é o contexto que nós herdamos, que subdivide tudo. Por isso, quando a gente pensa e sente e vive como um todo, isso não pode deixar de fazer parte de um renovo diário da minha vida com o Senhor, em que eu percebo o meu pecado, me arrependo, confesso, oro, clamo, choro, canto, rio. À medida que Deus nos dá a oportunidade de vivermos isso diante dele, façamos, porque o nosso ajuntamento aqui vai ser muito mais gostoso, vai ser muito mais intenso. A gente vai descobrindo coisas na palavra que a gente vai chegar aqui e dizer assim: irmão, eu estava lendo um negócio na palavra, levei cada paulada do Senhor. O Senhor mexeu comigo. Eu pensava desse jeito. Mas olha o que está escrito aqui. Olha o que está escrito aqui. Irmão, eu estava pensando do jeito que eu aprendi lá na televisão, que se eu estou sendo abençoado é porque Deus gosta mais de mim do que do outro que deve estar em pecado, não confessou o pecado. Eu estava lendo o texto fora da cidade sitiada. Se alguém fosse morrer ali, eles eram os primeiros. O cara já estava doente, a cidade já estava passando por fome e necessidade, sede, os recursos eram todos fora do muro, eles não podiam sair. E um dos leprosos tem a seguinte ideia: vamos lá no arraial dos inimigos, porque se a gente ficar aqui a gente vai morrer. Se a gente for lá, eles vão matar a gente. Não é? Qual que é a nossa saída? É frigideira com fogo. Vamos pular lá, vamos ver o que acontece. Eles foram. Chegaram lá, Deus já tinha feito um esparramo, e aquele povo já tinha ido embora. E largaram tudo para trás, fugiram com medo da ação de Deus nas tendas do acampamento ao redor da cidade. Tinham deixado tudo para trás, alimento, bebida, os seus tesouros, as suas armas, ficou tudo ali. E os únicos que tiveram acesso eram os 4 leprosos, que foram expulsos da sua família, tirados do contexto da sua sociedade, da sua cidade. Era isso que eles faziam com leprosos. Colocavam eles lá de fora, os caras tinham que andar com um sino na roupa, e quando ia se aproximando alguém, ele tinha que gritar: leproso, para as pessoas passarem longe. A família não queria saber dele. Seus amigos nem lembravam mais que ele existia. Esses caras rejeitados, ao encontrarem salvação, começaram a comer, beber e ficarem felizes com o que estava acontecendo, mas um deles disse o seguinte:
não fazemos bem. Não fazemos bem. Temos uma palavra de salvação. Estamos guardando isso para nós. Então os 4 voltam para o muro. E dizem, olha, podem sair. Há comida, há bebida. Hoje é dia de salvação. Eu e você não estamos nem perto da condição daqueles 4. E uma mente renovada é uma mente que consegue perceber que existem pessoas por aí precisando do amor, da graça, do perdão, da restauração, do renovo. E quem precisa mudar primeiro somos nós. A nossa mente. A renovação da mente do crente, que precisa mudar e parar de pensar que do jeito que está, tá bom. Eu estou sentado num lugar confortável, com irmãos agradáveis, as coisas estão tudo bem, mas a gente precisa encher esses lugares e não pode caber mais de gente que precisa de salvação. Não somos a igreja que salva, mas porque Cristo é parte da nossa vida, queremos compartilhar. Isso precisa alcançar. E alcançar. Então a gente vai viver de novo qual é a perfeita, agradável vontade do nosso Deus. Sabe qual é a nossa grande frustração como cristãos da nossa geração? E a gente está vivendo um tempo de muita murmuração, tá? Né? O pessoal pinta a parede de branco. Essa parede está branca demais. Aí põe uma cor. A parede está escura demais. Aí põe um banco confortável. Nossa, aquele banco era tão melhor porque a gente não dormia. Aqui não tem gente que dorme, né, pastor? Não, só lá em Telêmaco. Lá tem os irmãos que, de vez em quando, eu tenho que derrubar o microfone, fazer microfonia, fazer uns negócios meio diferentes para eles acordarem. Vocês já estão achando que dorme, né? A gente reclama. Se tem muita gente tocando, se tem pouca gente tocando. A gente reclama do lado que o pastor penteou o cabelo, né? O pastor penteou o cabelo para um lado, aí no final de semana penteou para o outro. O que acontece com o pastor? Precisamos de renovação da nossa mente. Essa renovação precisa mudar a nossa vida, nosso coração, nossas decisões, nossas intenções, nosso desejo de servir, nossa disposição. Eu sempre digo isso lá. Eu não sei se eu não fosse pastor, o que eu ia estar fazendo da minha vida, se eu fosse crente, na verdade. Que eu não ia conseguir ficar assistindo Fantástico, de verdade. Muito menos Faustão, né? Que é o que deve estar passando agora. Não ia. Quando não conhecíamos a Cristo, nós éramos jovenzinhos que ficavam andando de carro. Tem um bobódromo em Maringá, não sei se aqui tem. Lá tem um bobódromo, né? A gente ia da Car Wash até o portão do Parque do Engá, no Tiradentes, e ficava andando ali. Ficava todo mundo ali tonto, andando de um lado para o outro. Aquela vida vazia. Nós chegamos a comer. Não sei se eu posso. Não, eu vou contar. Teve um dia que nós não tínhamos o que fazer, nem para onde ir, nem... Sabe o que nós fizemos? Compramos um frango assado e comemos lá na Praça da Catedral, dentro do carro, eu e ela. Vida miseravelmente solitária, sem Cristo. O que eu ia estar fazendo uma hora dessa? Que desespero seria a minha vida sem os irmãos, sem o desafio de estar aqui junto, chorando junto as nossas lutas, rindo junto as nossas vitórias, as nossas piadas, as nossas alegrias.
intercedendo uns pelos outros nas suas aflições, nos seus temores. O que eu ia estar fazendo? Esperando a segunda-feira chegar, esparramado no meu sofá, como um bom gordinho, comendo qualquer coisa, uma preguiça de levantar. Segunda-feira que não chega, que lá pelo menos eu vou trabalhar, ver gente, fazer alguma coisa, o tempo passa mais rápido. Irmãos, não dá mais para viver de qualquer jeito, e nem qualquer coisa. A gente precisa de restauração, de alegria. A coisa mais importante que a restauração da nossa mente, a transformação da nossa mente causa em nós é satisfação. É eu saber o que eu estou vivendo e o porquê estou vivendo. Eu ter o compromisso de amar mais do que a indiferença. É eu saber que eu posso sorrir, porque é um Salvador que me ama e que deu a vida por mim. É eu saber que eu posso até chorar, mas que o choro termina ao amanhecer. Ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é isso que a gente aprende no Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. E a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de júbilo. E então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Restaura a nossa sorte como as correntes do Negueb. Os que saem chorando enquanto plantam seus feixes, voltam alegres com a sua colheita. Irmãos, eu e você só não estamos na plenitude daquilo que Cristo quer que a gente viva, apesar da nossa geração, porque a gente tem gasto muito tempo com as nossas coisas, muito tempo com o nosso próprio umbigo, muito tempo com os nossos próprios projetos, muito tempo com tudo isso que não tem dado nenhuma satisfação para a gente. Por isso a gente precisa voltar a amar. Amar os irmãos e amar aqueles que não conhecem ao nosso Senhor. Amar de amar, de se importar. Amar de sentir aquela angústia de não ter, de ter perdido a oportunidade de falar de Jesus para aquela pessoa que passou por nós. Amar ao ponto de olhar para aquela pessoa que você disse: esse nunca vai se converter, com outros olhos, aqueles transformados pelo Senhor. Começar a olhar para ele e dizer: você é alguém a quem Deus ama. E o Senhor vai resgatar, queira você ou não. Eu queria orar com vocês, eu queria que você colocasse seu coração diante do Senhor. Porque todos nós, quer você seja aqui da igreja, quer não, sabemos que precisamos de algo novo, de uma transformação. Pode ser a gente compreender que tudo que a gente vive, quer as nossas raivas, nossas tristezas, essas coisas, elas não precisam vir acompanhadas do pecado. Assim como a gente aprende na palavra: irai-vos, mas não pequeis.
não se põe o sol sobre a vossa ira. Irá é da nossa natureza. O desdobramento disso, uma mente, um coração transformado pelo Senhor, é o que conduz. Então eu e você precisamos decidir definitivamente. Eu quero viver e experimentar a minha vontade ainda que eu ache boa, importante, ou eu vou experimentar definitivamente a vontade de Deus para a minha vida, porque ela é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Feche seus olhos. Fique com seus olhos fechados enquanto você ouvir esse salmo, ou parte dele, Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os passos. Me pôs no lábio um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Todos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Deus, eu quero orar com os meus irmãos, porque tanto eu quanto eles precisamos que o Seu Espírito Santo confirme essa palavra. Nos dê, Senhor Deus, a capacidade definitiva de sabermos o que o Senhor quer de nós. Para termos, Senhor Deus, a alegria, e ainda que tenhamos a tristeza, ainda que tenhamos os medos, ainda que tenhamos a raiva, ainda que tenhamos todas essas outras coisas que acompanham as nossas emoções, vamos ter o amor do Senhor. E quando o amor do Senhor entra, Ele lança fora todo medo. O choro não é permanente, não é desesperançado. A nossa raiva não tem a última palavra sobre as nossas decisões e as nossas ações. E a nossa alegria não é sem propósito. Obrigado porque o Seu Espírito Santo está aqui nessa noite, Deus, para confirmar isso que estamos dizendo diante do Senhor com o nosso coração. Queremos a Sua vontade, queremos a nossa mente tocada, queremos a Sua vontade nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, queremos a Sua vontade, queremos desfrutar disso que conduz a nossa história, dessa realidade intensa que é a ação do Senhor aqui, onde estamos, para não vivermos no mundo da lua, embora sonhando com o céu. Temos os pés no chão, mas também temos o coração nas Tuas mãos, para que tudo que vamos viver de segunda a segunda possa glorificar o Seu nome. Amém, Jesus. Exaltar ao Deus da nossa salvação. Senhor Jesus, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é esse que tem feito tantas coisas na nossa vida. Adoramos ao Senhor, porque o Senhor é o Senhor. Amém. E nós, ó Deus, confiamos que o Senhor vai conduzir a história de cada um que está aqui nessa noite, para que através de nós, os nossos queridos, as pessoas que amamos e aqueles que nem conhecemos, possam ser, Senhor Deus, tocados pela Tua palavra através dos nossos gestos. Algumas vezes mais do que as nossas palavras, outras vezes com as nossas palavras, porque elas serão sinceras e de amor. Ajuda-nos, ó Deus, capacita-nos, em nome de Jesus. Amém.